Muito bom dia a todos. Gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar os dirigentes da Universidade Lusófona, da Escola Superior de Saúde, o meu bom amigo e nosso Diretor-Geral de Saúde, todos os presentes, e dizer-lhes que gostava de aproveitar a próxima meia hora para vos contar uma história. E essa história tem um título simples: Como fazer com que o conhecimento convide à ação? Como transformar conhecimento em ação de saúde? Para contar essa história, preciso passar durante alguns minutos com alguns dos fundamentos desta forma de olhar para o conhecimento como ação. E começo por fazer isso apresentando-vos este conceito central, que é o sistema de inteligência colaborativa em saúde. Ao contrário que nós julgávamos há alguns anos atrás, não é? O progresso em saúde não depende da decisão de alguém, ou de uma instituição, ou do poder, ou do ministério. Depende das decisões concertadas de um conjunto grande de atores. E se a ação da saúde, se o progresso da saúde depende da ação concertada de vários atores, nós não podemos alimentá-lo se não conseguirmos uma forma de partilhar conhecimento de uma forma efetiva, oportuna entre esses atores. E esta tentativa de partilhar conhecimento de forma efetiva e oportuna entre os atores que têm que decidir, digamos, na mesma direção, que designamos o sistema de inteligência colaborativa em saúde. E, portanto, é neste conceito que vou basear esta pequena história. Mais 3 ou 4 ideias associadas a este conceito são estas fundamentalmente: que o sistema de saúde tem que ser visto de uma forma dinâmica, com processos de mudança, não de forma estática, que a informação que tem que ser incluída nesta partilha tem que ser bem escolhida, criteriosa, interessante, importante, válida, e que temos que saber comunicar. E a comunicação tem que ser não só efetiva, deve provocar alguma coisa, como tem que ser também oportuna. Não podemos comunicar a informação de 10 anos atrás. Tem que ser de agora. Não é? E, finalmente, que para comunicar efetivamente, nós precisamos de novos dispositivos de comunicação. Aqueles que utilizamos são habitualmente muito maus. Não é? E há 2 desses que são, digamos, dispositivos emergentes, atrás dos quais há uma literatura interessante, que são o chamado pensamento visual, visual thinking, e a linguagem metafórica. O pensamento visual dá-nos, enfim, mais proximidade com a informação. E a linguagem metafórica introduz peso nas noções, introduz também afeto nas noções. E nós já percebemos que o conhecimento não pode ser divorciado dos afetos, na forma de comunicar. Bom, dito isto, só mais uma noção: temos que representar conceitos, não é? E o que vou utilizar aqui como representação do sistema de saúde é mais ou menos isto. É uma esfera, não é, que fala do sistema de saúde, que é na parte de serviço de saúde, que é na parte da saúde da comunidade, fala do seu contexto. E essa esfera, enfim, visualmente pode ser rodada de várias direções, e ao rodá-la em várias direções eu posso iluminar diferentes campos desse sistema de saúde e do seu contexto. Vão ver isto aparecer durante a história algumas vezes. Bom, e podemos começar dizendo que o sistema de saúde pode ser bem descrito por 4 dimensões. Podem dizer que são 10, mas 10 não se comunicam, não é? Portanto, tem que escolher 4, não é? E tem que escolhê-las bem. E essas 4 que escolhemos são estas: a saúde na comunidade, vista fundamentalmente através do ciclo de vida, o que acontece durante o ciclo de vida, o serviço de saúde, ou os cuidados de saúde melhor, e nos cuidados de saúde, que o processo de cuidado de saúde, a inovação em saúde e as pessoas. Portanto, são essas 4 ideias, se quiserem, estas 4 cadeias de valor que vão permitir contar essa história de uma forma relativamente rápida, não é? Mas muito seletiva, não exaustiva, naturalmente. E começo a acrescentar simplesmente que essas 4 dimensões têm um contexto, não é? Que não pode ser esquecido, e têm que ser governadas de alguma forma. Portanto, 4 dimensões, contexto e governação, são os alicerces desta forma de descrever o conhecimento em saúde.
E, portanto, ia começar agora rapidamente. Tem que ser rápido, não é? Porque a intenção é contar a história. Não é tomar a bica em qualquer dessas paragens, não é? Tem que contar a história mesmo. E, portanto, começo pela primeira dimensão, que é a saúde na comunidade, através do ciclo de vida, não é? E, naturalmente, começamos pelo nascimento, nascemos cada vez menos, como sabem, não é? Isso é um problema importante, não é? Nascer cada vez menos. Não é? Mas, felizmente, nascemos com segurança. Podemos nascer que o português nasce com segurança, apesar de nascerem poucos, não é? Mas, infelizmente, depois de nascermos, crescemos cada vez mais em pobreza. Isto é um assunto muito sério. Não é? É um assunto até central na sociedade portuguesa hoje. Isso é um assunto sobre os quais devemos debruçar seriamente pobreza infantil. Porquê? Porque, como da fonte suspeita, ela é grave, tem-se agravado, e não só provoca sofrimento hoje, quando as crianças vivem em pobreza, tem repercussões no futuro dessas crianças e, portanto, no conjunto da sociedade. Só uma referência para dizer, é o chamado stress crónico, e nós hoje temos evidência crescente que o stress crónico, em algumas crianças, provoca permanentemente o déficit da memória funcional que as pessoas precisam para continuar a aprender. Portanto, este tipo de stress crónico provoca aquilo que se pode designar como a transmissão vertical da pobreza. É um assunto muito sério e eu um pouco fico surpreendido pela forma tão ligeira como nós nos dedicamos a esta matéria. Bom, mas tenho que continuar, não posso parar. Podíamos falar da criança, da obesidade, da forma como cresce, dos seus aspectos físicos, mas não posso, tenho que continuar a minha história. E, portanto, a paragem seguinte tem a ver com os determinantes sociais da saúde. Fundamentalmente, já falamos do empobrecimento, mas também desemprego. E também estamos a perceber que parte dos fatores que levam ao desemprego não são endógenos, não vêm daqui, vêm de fora. E, portanto, temos que olhar para as políticas de saúde e determinantes de saúde fora do país também. Por exemplo, as políticas europeias sugerem um grande desequilíbrio, grande atenção às finanças, alguma atenção à economia, nenhuma atenção às políticas sociais. Isto tem como consequência, não é, os determinantes sociais no contexto da saúde e efeitos sobre a saúde. Isso tem que ser visto no seu conjunto. Não pode ser uma peça só, senão perdemos a noção das coisas. E há vários efeitos para isso. O mais conhecido é este, é o aumento impressionante da depressão no país nos últimos anos. Isto são dados da Direção-Geral de Saúde, e isto é muito interessante. Se olharem para isto com atenção, há um aspecto particularmente interessante. Sabem que a depressão é uma coisa mais grave do que parece. Aliás, os antigos chamavam-lhe tristeza maligna, que é um nome muito mais bonito que a depressão, né? Tristeza que dói. E a depressão é um diagnóstico e uma notação ruidosa. O diagnóstico nem sempre é bem feito, subanota-se nos registros da depressão. Portanto, o que é interessante neste slide é como uma entidade tão ruidosa como a depressão, no seu diagnóstico e na sua notação, dá uma regularidade destas. Não é? Só um fenómeno forte é que transforma ruído numa regularidade como esta. E, portanto, devíamos dar muita atenção a isto, porque conta várias histórias ao mesmo tempo do que acontece hoje na nossa sociedade. Bom, mas continuo. Podíamos passar aqui o resto do dia a falar dessa crónica, mas como é um assunto muito tratado, eu vou dispensar-me de tratar esta manhã e vou um pouco, não é, para, enfim, o Francisco Gross falava há pouco do grisalho, não é? Vamos para a parte, enfim, mais avançada da nossa vida. E aqui temos várias questões e eu vou referir apenas 3, porque dão um retrato seletivo, mas muito interessante sobre o que acontece nesta parte outonal das nossas vidas. E a primeiro é isolamento. Eu gosto muito desta fotografia, não é? Porque nós sentimos isolamento. E, como disse, o conhecimento também é sentido, não é só lido e analisado, é sentido também. Na região de Lisboa, quase um quarto das pessoas com mais de 65 anos vivem sozinhas. E muitas delas, que não vivem sozinhas, vivem com pessoas com mais de 65 anos. Basta pensarem só um bocadinho do que significa isto para a saúde e bem-estar das pessoas, para terem um foco de atenção fundamental sobre a saúde do nosso país.
A peste grisalha, como alguém disse, não é? Morre com pneumonia com grande frequência. E há escritos que parecem dizer que é normal uma pessoa idosa morrer de pneumonia, não é? Enfim, coitado, não é? Tinha que ser, de alguma coisa tinha que morrer de pneumonia. Mas são muitos. Já viram? Até há uma história muito interessante, contada pelo Churchill na sua memória. Durante a guerra, ele apanhou a pneumonia. Ele mais que uma. Não é? E o médico disse-lhe, essa é uma doença magnífica. Eles apagam-se e ninguém protesta. Não é? Mas reparem nos números. Estes números falam alto. Não é? Todos os dias são internados no Hospital de Serviço Nacional de Saúde 81 adultos com pneumonia, dos quais morrem 16. Todos os dias. Vejam o peso que isto tem. Não é? E a forma ainda ligeira como tratamos este tipo de assunto. E a terceira questão é a questão das demências. A questão da demência é assustadora. E também é assustadora a forma ligeira como a tratamos ainda, não é? No conjunto da sociedade, não estou a falar só na saúde. Vejam só a evolução. Isto é a prevalência na União Europeia, não é? Aos 80 anos, 15% das pessoas têm demência. Aos 85, no caso das mulheres, duplica para 30, uma em cada 3. E aos 90, quase metade. Não sei, algumas pensaram o que é que isto quer dizer. É termos de bem-estar. Não só dos mais velhos, da família no seu conjunto. Porque a demência é estar com uma pessoa ao nosso lado que nós queremos muito, que crescemos com ela e que já não está lá. E temos que pensar um pouco, quer dizer, não só em termos numéricos, porque os números têm a ver com pessoas. Bom, deixa-me ir para a minha segunda dimensão rapidamente. E a segunda dimensão tem a seguinte história. Bom, nós estamos habituados a olhar para os cuidados de saúde como base de serviço de saúde. Isso é uma noção errada. Quando Francisco Jorge falava há pouco da moderna saúde pública, um dos componentes é exatamente esse. Temos que deixar de olhar tanto para a organização de serviços e olhar para a qualidade do trajeto das pessoas que os percorrem e como resultado desse percurso. E é isso que procuro aqui representar o mais fortemente possível. Temos vários serviços, mas o que importa é a forma como as pessoas percorrem, o conforto, a forma como é feito, mas principalmente o resultado final. E o resultado final diz que acrescentou-se valor se nós ganhamos por unidade de custo. E mais importante, porque as pessoas não conseguem perceber como funciona um hospital, nem querem, ou um centro de saúde. Não lhes interessa. O que lhes interessa é, de acordo com as unidades, passar de uma estação para outra de uma forma confortável, rápida e eficaz, e que no final desse trajeto os resultados sejam bons. E há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não éramos capazes de ver o mundo assim. Não é? Porque enquanto a organização, o hospital, o centro de saúde é material, não é? É física, o trajeto é virtual, não é? Mas nós temos instrumentos para gerir e compreender essa organização virtual, esse processo de cuidados. Esta é uma magnífica fotografia tirada por um colega nosso, Teodoro Bris, tirada em Lisboa, e como vê no fundo, vê a profusão de caminhos, de sinais de trânsito, não é? Do emaranhado da rede da cidade, não é? E depois, no meio daquela rede da cidade real, vem um muro. E no muro está escrito: nós não atravessamos as fronteiras atravessaram-se entre nós. E as pessoas que são saudáveis passam pelo muro sem repararem nele. Mas aquele que está caído não tem forma de ultrapassar o muro. E a forma como nós olhamos para o serviço de saúde, através das organizações, criamos muros que não permitem gerir eficazmente o trajeto das pessoas através das organizações. Não podemos fazer há 20 anos, podemos fazê-lo agora. Vou dar 2 exemplos só numéricos, para dar o sabor real à história. Primeiro, em relação à depressão. O inquérito epidemiológico, publicado há um ano e tal, diz que só cerca de 38% dos doentes com depressão major são vistos por um médico primeiro ano após o início dos sintomas. Portanto, os deprimidos andam por aí anos
antes de repararem que eles estão a sofrer. Não é? E esse dado é que é interessante. Esse dado é que é interessante, não é quantos psiquiatras há no país. Isso é outra coisa. Mas isso a gente não consegue ler. Agora, saber que não conseguimos chegar, por várias razões, aos cuidados que precisamos quando estamos em sofrimento, esse é um facto que conta uma história. E que nos convida a fazer alguma coisa. Segundo exemplo, vamos caminhando, não é? Chegamos a um ponto, retinografias. É um elemento fundamental para os cuidados de qualidade na diabetes. Não é? Ora bem, se viver no Porto, tem 2 vezes maior probabilidade de ter uma retinografia que se vê em Lisboa. Não é? Porquê? Alguém tem que responder essa pergunta. Não é? A pergunta é inteligente. A resposta não existe. Não é? Mas essa resposta é necessária. Temos de trabalhar na resposta, não culpando alguém, mas procurando uma resposta. E uma resposta é que não pode ser assim. Tem que ser alguma coisa para que não seja assim. Bom, deixem-me então ir ao terceiro componente desse sistema de saúde, que é a inovação. A inovação é importantíssima, principalmente por uma razão. Todos os receios da falta de sustentabilidade financeira do sistema de proteção social podem ser, de certa forma, ultrapassadas por um investimento em inovação. Ou seja, fazer de forma diferente, fazer melhor de forma diferente. E as 2 dimensões que faltam, a inovação e as pessoas, são onde nós podemos capitalizar. Diferente comportamento das pessoas e investimento em inovação podem superar os cabos das tormentas que nos põem, enfim, tantas nuvens em relação ao futuro. Rapidamente, a inovação. A inovação, não é? Gostamos muito, não é? Falamos de inovação com grande carinho, não é? Nem sempre percebemos o que é, não é? Inovação não é só ser uma coisa nova. Inovação é uma coisa diferente. Não vamos ter tempo a aprofundar o conceito de inovação. É muito interessante aprofundar em termos de saúde pública, o que é inovação em saúde pública, mas eu ia, enfim, talvez focar um pouco, e vou dar o exemplo do medicamento, porque é o exemplo mais simples e mais popular, e não tenho tempo para dar outros. E no medicamento, habitualmente, quando falamos de medicamento, falamos habitualmente da sua produção, formação de preço, licenciamento, com participação, digamos, prescrição e utilização. Mas isto não é uma cadeia de valor. Ou seja, isto não está expresso numa linguagem que se perceba o que está de facto a acontecer e como é que se cria valor na inovação. Infelizmente, hoje já começamos a dar passos importantes de forma a sair desta descrição limitada para tratar a inovação dentro do conceito de uma cadeia de valor. Exemplo rápido, aqui tem, não é? Temos que ter um impacto sobre a saúde, temos que reavaliar essa inovação e contratar uma solução melhor. Ou seja, introduzir inovação, não é? E utilizá-la é uma pequena parte da história. Nós temos de saber quais são os efeitos. E podemos reavaliar a forma como está a inovação através de todos esses efeitos. E temos que fazer isso. E começamos a fazer ainda de uma forma incipiente, mas isso permite, de facto, ter uma visão conjunta de qual é o papel que a inovação joga no nosso sistema de saúde. Bem, para dar-vos um exemplo, como sabem, nós estamos muito focados nesses exemplos, nesta parte da cadeia de valor, não é? Com participação, prescrição e utilização. Eu vou dar um exemplo, até um exemplo interessante, que ilustra um pouco como o conhecimento faz ou não falar, que é a questão dos antibióticos orais. Em 2007, gastávamos 58 milhões em antibióticos orais. Em 2013, gastamos 170 milhões. 3 vezes mais. 3 vezes mais. 170 milhões. Bom, a pergunta evidente, apresentada assim, é se há uma correspondência entre este triplicar de investimento e a melhoria da saúde diabética portuguesa. E ninguém consegue encontrar. Não é? E essa informação é importante desta forma. Estes dados vêm no relatório do Observatório da Diabetes, mas além da informação é preciso responder a essa pergunta. Não é? Porquê é que esse investimento, não é, acontece não tendo correspondência na saúde dos portugueses? E se podemos continuar assim? Essa é que é a pergunta que precisa de resposta. E nós só conseguimos fazer mover as coisas se temos perguntas que sugerem uma resposta fortemente. E não podemos passar sem dar essa resposta. Bom, mas como disse,
felizmente, começamos a dar passos para olhar para a cadeia de valor noutros focos. Não só na prescrição e utilização, mas também na origem. Não podemos estar à espera, hoje já percebemos isso, as autoridades já perceberam isso. Não podemos estar à espera da indústria de produzir inovação e depois ver o que é que fazemos com ela. A inovação que nós precisamos, que a indústria precisa de produzir, não produz. Às vezes por razões económicas, por outras razões. O caso de antibióticos é típico, não é? E como vê, não é? Para dar um exemplo, não é? Temos problema real na produção de antibióticos nos últimos anos, como vê, e no Reino Unido já houve passos concretos no sentido de discutir com a indústria a produção de antibióticos. Ou seja, é um exemplo que não podemos estar à espera que a indústria crie inovação e ver se nos serve. A política de saúde hoje exige conversar cedo com a indústria sobre a inovação que precisamos, não só nos medicamentos, no resto também. Ora bem, aí a importância da noção de cadeia de valor, que conta-nos a história completa, do princípio ao fim e volta ao princípio. Bom, finalmente, o grande desafio é que é uma grande simplificação dizer que a tecnologia tem uma cadeia de valor. Tem várias. Depende dos indivíduos. Não é? Pessoas com diferente constituição genética, a tecnologia comporta-se de forma diferente. Portanto, há várias cadeias de valor, não há uma só. E o grande desafio da chamada medicina de precisão hoje é ser capaz de lidar não só com uma cadeia de valor para a tecnologia, mas várias cadeias de valor ao mesmo tempo. Ficam com isto a pensar, mas é um pensamento este que dá alguma dor de cabeça, devo dizer. Bom, e finalmente as pessoas. Nós, enfim, estamos a pensar que nós produzimos saúde nas pessoas. É mentira. Que as pessoas estão lá e nós temos um sistema de saúde que produz que faz nas pessoas. Nada mais falso. E quando falo de pessoas, falo em dois tipos de cidadãos. O cidadão interno, nós, os que andam a pé, não é? E o cidadão externo, melhor dito, e o cidadão interno que é o profissional. Mas, ao contrário do que parece, a primeira são da mesma massa, não é? Quer dizer, o cidadão interno e externo têm a mesma cultura, andam nas mesmas escolas, não é? Não são entes de planetas diferentes. E a evolução de um está articulada com a evolução do outro. Temos que ter visto esse tipo de cidadão conjuntamente. Vou tentar fazê-lo num flash muito rápido. Bom, quando falamos de cidadania hoje, falamos de evoluir de uma saúde prescrita para a capacidade de gerir conhecimento, para a capacidade de aumentar a literacia e a saúde e para um envolvimento inteligente da sociedade. Temos que pôr esses degraus. Se perguntar onde estamos, eu punho aquela linha vermelha ali, não é? Enfim, já começamos a ter alguma capacidade de gerir informação em relação à saúde. Não é? Mas estamos ainda numa fase precoce de desenvolvimento necessário para tirar o máximo partido do sistema de saúde para o nosso benefício. Esse caminho tem que ser percorrido e esse caminho é um elemento central das políticas públicas de saúde hoje. Sem ele, estamos a olhar para o sítio errado. Ora bem, enquanto olhamos para este tipo de evolução em relação ao cidadão externo, nós também já aprendemos que o cidadão interno, o profissional de saúde hoje, está cada vez mais dependente da organização em que trabalha. A sua evolução como pessoa, como profissional, depende fortemente da organização que a envolve. Os velhos tempos que era sozinho, dependia de mim, acabaram. Como profissional, sou altamente condicionado pela organização em que trabalho. E, portanto, é preciso olhar para essas coisas em conjunto. Uma tentativa rápida para olhar em conjunto. Temos vários tipos de organização. Estão a ver ali à direita o privado tradicional, eu com o doente e uma árvore, não é? Sozinho, autónomo, bom, mas isolado. Depois temos o público burocrático, não é? Hierarquia interna e espera externa, não é? É o típico público burocrático. Depois temos o emergente público industrial transnacional, é uma máquina de produzir dinheiro, cujas sedes estão em Hong Kong, ou em Nova Iorque, ou em São Paulo, onde não sabe onde é que está, não é? E, finalmente, a possibilidade de termos um novo sistema colaborativo, inteligente, não é? Não hierárquico, que permita, não é, tratar o cidadão interno e o cidadão externo de uma forma diferente. Não posso dizer muito mais, não é? Mas não vale a pena continuar a ver estes mundos separados. Temos de ver no seu conjunto. Porque é a forma como o cidadão externo evolui que permite que a parte dele, que é interna, faça ou não determinadas coisas, e, por outro lado, é a organização que o envolve que vai determinar o seu desenvolvimento. E nós temos que ser capazes de fazer
contar a história do que está a acontecer com base nesses conceitos de uma forma integrada. Bom, eu estou na hora e, portanto, estou quase a terminar, mas estamos a chegar ao fim da cadeia, não é? Ou seja, eu mais que vocês, não é? Estamos a chegar, não é, no nosso ciclo de vida e, portanto, a pergunta relevante é, depois de percorrer isto, qual é o resultado, não é? Porque dissemos ao princípio que esta cadeia de valor tem duas dimensões importantes. A primeira, como é percorrida, com que conforto, com que qualidade não é percorrida. E a segunda, qual é o resultado final. Quando chegamos lá, como é que estamos? E sabemos alguma coisa sobre isso. Temos muito pouco pensado nisso. Vou dar dois exemplos, não é? Para ver se... Primeiro, anos de vida saudável aos 65 anos, mulheres. Uma sueca, aos 65 anos, tem 15 anos de esperança de vida com saúde. Uma irlandesa, 10. Uma espanhola, 8. Uma grega, 6. Uma portuguesa, 5. Eu, há uns tempos atrás, dizia ao Sr. Ministro da Saúde, que é uma pessoa que acho que é uma pessoa interessante, não é? Apesar de não estar de acordo com ele muitas vezes, mas isso é outra coisa, não é? Dizia, Sr. Ministro, não é? Pegue só nisto, não é? Quero objetivar uma política de saúde. A pergunta é assim, podemos piorar ainda? Ou o que é que faremos? Nós já perdemos a esperança de, nos próximos 10 anos, convergir com os suecos. Isso não pensamos que vamos convergir com os suecos. Mas podemos ficar assim mais 10 anos? Ou podemos piorar? Acho que não. E, portanto, se quer uma discussão real sobre a saúde, discutimos isso. E o resto, quer dizer, é secundário. Se não discutimos isso, o resto não é uma discussão interessante. Mas isto são dados objetivos. Agora, olhamos que é importante, são dados subjetivos. Isso é o que acontece lá com as pessoas. Isto é pouca qualidade de vida com o envelhecimento. Mas agora, perguntemos o que acontece com a percepção que as pessoas têm sobre a sua própria saúde. E é surpreendente, talvez não é surpreendente, mas ainda estamos pior. Ou seja, 60% dos irlandeses acham que estão bem aos 65 anos. 30% dos gregos e espanhóis e 15% dos portugueses. Isto é que é falar como é que chegamos na parte final do trajeto. E como é que chegaremos daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Isto é que é falar da saúde do país. Bom, prometi, pelo menos implicitamente, que não terminava a minha história sem dizer uma palavra sobre governação. Como é que isto tudo se governa? Não é? Claro que é uma história longa, é uma história fascinante, aliás, controversa às vezes, mas eu vou só chamar a atenção para um aspecto. Em honra à Direção-Geral de Saúde, que hoje está a promover uma interessante discussão sobre estratégias locais de saúde, portanto vou falar, enfim, do plano de saúde, de uma forma muito, muito ligeira, porque estamos a terminar. Bom, como sabem, a maior parte dos planos que conhecemos no país e no estrangeiro são de papel. Não têm efeito nenhum. São coisas que as pessoas escrevem e se nós formos por aí fora e perguntarmos a alguém que anda na rua ou no centro de saúde, no hospital, de que forma o plano mudou a sua vida, a resposta é, primeiro, não sabemos que é um plano e, segundo, não mudou nada. Não é? Portanto, para não ser papel, não é? A sua presença deve mudar alguma coisa. Se a sua presença não mudou nada e sua ausência não faz falta nenhuma, é papel. Eu sei que as autoridades não gostam que a gente fale dessa forma, então o Francisco já não está a olhar agora para mim, não é? Mas a maior parte, não estou a dizer que o nosso é papel, a maior parte dos planos são papel. Não é? E deixa-me utilizar a minha metáfora preferida para tentar transmitir o que é papel e o que é não papel em termos de plano de saúde. Não sei se conhecem Valls, o artista de Seixal, que esburaca a parede pelo mundo fora de uma forma fantástica. Não é? Ele fez, há cerca de um ano e tal, cerca de um ano e meio, uma exposição no Museu da Eletricidade, muito interessante. E nessa exposição fez uma coisa notável. O que é que ele fez? Pegou numa carruagem de metro da cidade de Lisboa, portanto, ainda achar a gente, aqueles metros cheios de gente que passam pelos buracos de Lisboa, não é? Coisa real. E transformou num estereótipo, não é? Numa espécie de metro, mas que já não é coisa nenhuma. Não é?
transformou num plano de saúde, não é? Ou seja, pegou no mundo e transformou num plano de saúde, não é? O que é que ele fez? Portanto, cortou aos bocadinhos, não é? E criou o estereótipo desta forma, pendurou isto, não é? Do teto, não é? As pessoas estão a olhar para aquilo, não é? 80% não perceberam o que é que ele quer dizer, mas felizmente há o catálogo, a pessoa vai lá e eles contam o que é que ele quer dizer, não é? Mas ele, no fundo, queria dizer o estereótipo, quer dizer, o catálogo diz mais ou menos isto, não é? Centenas de partes em que o corpo foi fragmentado, incapazes de aprender o conjunto que fazem parte. A cidade que deixou de ser, tem um estereótipo da realidade. Neutraliza todas as diferenças, elimina as especificidades e ignora a individualidade dos cidadãos. E agora vou dar um contra-exemplo. O que é diferente do estereótipo. Não sei se conhecem, António Cruz foi um pintor portuense, aguarelista, tem aguarelas magníficas sobre o Porto, não é? Essas são duas delas. Não é? E António Cruz fez aguarelas. Mas eu acho que ele fez um plano. Fez um plano porquê? Olhem. Agostina Bessa Luís escreveu textos magníficos sobre as aguarelas de António Cruz e o Porto visto através de António Cruz. Eugênio de Andrade escreveu poemas sobre as aguarelas de António Cruz. Um deles, estão a ver o comboio ali a passar, ouve-se um silvo distante que arrepia a água. E Manuel de Oliveira, o primeiro documentário a cores que ele fez, em meados dos anos 50, se não me engano, foi sobre as pinturas, sobre as aguarelas de António Cruz. Aliás, podem ir à net e ver os primeiros 4 minutos deste documentário. Portanto, António Cruz criou o quê? Criou um movimento. Mexeu com as pessoas. Fez-las reagir, fez-las mover-se. Ele fez um plano, o Valls fez um estereótipo. E o que precisamos, de facto, é pôr o conhecimento ao serviço da ação, do movimento, de fazer com que as pessoas incorporem esse conhecimento e façam coisas na direção certa. E nós hoje somos capazes de fazer. E é por isso que eu acredito, este projeto iniciamos-lo há um ano, acredito que precisamos e podemos criar no nosso país e noutros sistema de inteligência colaborativa em saúde, que tem, como disse ao princípio, uma concepção dinâmica do sistema de saúde, seleciona a informação para poder utilizá-la e utilizam comunicação não só o pensamento visual, mas também a linguagem metafórica que dá significado, dá sentido às coisas. Muito obrigado.